Bom, Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Lucas 16, do verso 19 a 31. Peço aos irmãos licença para ficar sem máscara temporariamente, haja vista que estamos bem distantes. Lucas 16, do verso 19 ao verso 31. Quem encontrou, por favor, diga amém. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Leia comigo o verso 23, por favor. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: juntos eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. É importante nos lembrarmos que riqueza não significa ir para o inferno. Amor ao dinheiro e mau uso das riquezas, sim. E é importante também lembrarmos que mendicância, pobreza e doença não é sinônimo de ir para o céu, não significa que a pessoa vá para o céu. Se fosse assim, bastava que a gente nem gastasse com evangelização naqueles lugares pobres da África, o pessoal já estaria todo no céu mesmo, né? A questão que esse homem vai para o inferno, nós veremos daqui a pouco, é a sua quebra dos mandamentos. E esse outro que vai para o céu não é por causa da pobreza, é por causa da única coisa que ele tem. Qual a única coisa que ele tem? Quando você pesquisa o significado do nome dele, você descobre: Lázaro significa aquele que tem Deus por seu ajudador. O único bem que esse homem pobre tem é Deus em seu favor. Então a gente vai para o céu por causa do favor de Deus. Vamos orar ao Senhor. Eterno Pai, soberano Deus, o Senhor já tem falado aos nossos corações. Pedimos que, uma vez mais, o Senhor se agrade de trazer-nos uma direção, um alerta, um vislumbre do teu propósito, do teu querer para as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, Pai, em favor daqueles que acompanharão essa mensagem pela internet, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, trate em seus corações, assim como trate também nos nossos corações que aqui estamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você sabia que essa palavra inferno
aparece 30 vezes na Bíblia. Não estou contando os seus sinônimos, apenas a palavra inferno. Aparece 30 vezes na Bíblia. Dessas 30 vezes, 15 estão nos evangelhos e foram pronunciadas por Jesus, segundo os registros. 15 das 30 vezes foram pronunciadas por Jesus. Interessante que a palavra amor, não o verbo amar, mas a palavra, o substantivo amor, de acordo com os registros dos evangelhos, só foi pronunciado por Jesus 11 vezes. Então parece que para Jesus falar sobre o inferno era mais importante do que falar sobre o amor. E se ele usou a expressão inferno 15 vezes e teve 3 anos de ministério, então pelo menos 5 vezes ao ano, se a gente puder fazer essa divisão, e se realmente foi assim, pelo menos 5 vezes ao ano ele teria falado sobre o inferno, ou seja, a cada 2 meses e meio, mais ou menos, ele estaria falando uma mensagem sobre esse tema, se ele distribuísse os temas ao longo do ano. Inferno, um assunto ao qual o Senhor Jesus deu séria e grandiosa importância, e é sobre este assunto que falaremos hoje, o inferno. E sobre este assunto nós teremos 4 pontos para a meditação. O primeiro é: o inferno é o local para onde vão os que quebram os mandamentos de Deus continuamente. Deixa eu falar mais curto. Inferno, lugar de quem vive quebrando a lei de Deus. Inferno, lugar do pecador insistente, continuado, obstinado, que não se arrepende, que não abandona o pecado. Nós vemos isso dos versos 19 até o verso 21, fala sobre este homem rico. Jesus está dizendo aí sobre esse homem muito rico, muito bem vestido, as suas roupas são muito caras, púrpura e também linho finíssimo, são peças muito caras. Esse homem então é rico, ele se veste de forma muito luxuosa, todos os dias ele faz festas, ele se alegra, e aí nós olhamos e perguntamos, tá, mas e o que tem de errado nisso? Quando nós olhamos para como Jesus descreve este homem, nós podemos perceber que este homem está cometendo pelo menos 2 pecados, ou ele está quebrando pelo menos 2 dos 10 mandamentos. Veja a expressão todos os dias. Essa expressão está aí no verso de número 19. Todos os dias. O que acontecia todos os dias? Todos os dias esse homem se regalava esplendidamente. Aqui ele está quebrando o 4º mandamento da lei de Deus, que diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas depois destes 6 dias de trabalho, você deverá ter um dia exclusivo para a adoração a Deus, para servir a Deus, para descansar diante de Deus, para renovar a sua vida diante de Deus, para deixar os outros afazeres e se dedicar ao Senhor e ao cuidado do próximo, e voltar o seu coração para aquele que é santo e criador de todas as coisas. Mas o que esse homem está fazendo todos os dias? Trabalhando? Não, ele não trabalha. Ele não precisa mais, ele já tem muito dinheiro e ele está querendo desfrutar dos benefícios que o dinheiro dá a ele. E ele entende que o maior benefício é roupas caras, muita comida, muita bebida, muita festa. Então é assim que ele está vivendo. Ele não trabalha nem 6 dias e nem um dia. Todos os dias ele festeja. E ele não tem um dia para Deus. Então, aquele mandamento número 4, trabalhe 6 dias e tire um dia para Deus, e santifique esse dia e guarde esse dia para Deus, ele já quebrou. Ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para trabalhar, ele só tem tempo para festa, para luxo, para comemoração, gazarras e alegrias. Mas esse homem também está quebrando o 6º mandamento da lei de Deus. O texto diz aí que diante da festa que esse homem está promovendo, ali diante, bem de frente, tem um mendigo. Esse mendigo se chama Lázaro, significa aquele que é ajudado por Deus, ou Deus é a minha ajuda. Esse Lázaro, o mendigo, ele está doente,
ele está com fome, e ele está ali às portas do rico, ele deseja se alimentar das migalhas ou dos restos da festa, e o que ele ganha? Quando o texto diz que os cães vêm lamber as feridas dele, a gente pode entender que o que esse homem está ganhando dessa festa é o privilégio de futricar o lixo. Então, este homem rico está vendo alguém na porta da sua casa morrendo de fome. E este homem está ali todos os dias, esperando para mexer no lixo e comer restos de comida. E o rico não lhe dá nada. O rico não dá comida para ele. O rico não oferece um pouco do seu dinheiro para oferecer tratamentos a esse pobre doente. A única coisa que o rico dá para este pobre é a oportunidade de revirar o lixo. Então, esse homem rico está quebrando o 6º mandamento da lei de Deus, que diz: não matarás. Mas ele não está matando não por ações, mas ele está matando por omissão. Quando eu vejo que alguém está passando fome todos os dias, eu sei que um dia essa pessoa vai morrer de desnutrição. Sequencialmente passar fome leva a pessoa a se enfraquecer, adoecer e morrer. Então eu estou vendo a pessoa morrendo e eu não estou fazendo nada de útil para ajudá-la. Então eu estou omitindo o socorro. Eu estou deixando a pessoa morrer. É como se eu visse alguém que se envolveu num acidente, caiu, eu olho e falei: rapaz, agora o cara precisa ir para o hospital, hein? Alguém tem que levar. E eu vou tomar uma açaí ali, porque está fazendo calor, hein? Omissão. Ele está deixando o outro morrer e nada está fazendo. Então ele está quebrando o 6º mandamento: não matarás. E ele está fazendo isso todos os dias da sua vida. Ele é contínuo em quebrar os mandamentos de Deus. A gente pode dizer que ele é um homem viciado em festa, viciado em quebrar os mandamentos de Deus. É algo que acontece todos os dias na vida dele. O inferno, lugar daqueles que quebram os mandamentos. Inferno, segundo ponto. O inferno é o local de tormentos póstumos. Inferno é local de tormentos póstumos, ou de tormentos após a morte. Do verso 22 aí, a segunda parte, até o verso 24 e depois o verso 28, nós veremos algumas coisas interessantes. Diz que esses 2 homens morrem, um é levado pelos anjos lá para o céu, numa grande festa com Abraão, o outro morre, ele é sepultado, e agora ele foi sepultado, mas por outro lado, ele está no inferno em tormentos. O que está acontecendo aqui? Houve uma separação entre corpo e alma. Aonde está o corpo do homem que quebrava os mandamentos? Sepultado. Aonde está a alma? No inferno, em tormentos. Então, aonde que o inferno ele aparece na vida desse homem quando? Após a sua morte. Existem algumas pessoas que dizem: inferno é aqui, inferno é a minha vida, O que a Bíblia diz é que o inferno é para a alma constante em quebrar os mandamentos e pós-vida, após o sepultamento aqui, o corpo está sepultado, a alma está no inferno em tormentos. E o que mais que nós podemos observar aqui? O texto diz que ele está no inferno e chama o inferno de tormentos, e essa expressão vai se repetir lá no verso 24, ele diz que está atormentado na chama, e lá no verso 28, ele fala mais uma vez da palavra tormento, quando ele diz: olha, eu quero que mande recado para os meus irmãos, para que eles não venham para o lugar de tormento. Então, temos uma ênfase, 3 vezes aparece a palavra tormento relacionada à palavra inferno, e uma vez aparece a palavra chama. Eu estou atormentado nesta chama. Inferno é um lugar que quem está ali sofrendo é a alma,
é um local de tormento e fogo. E o que é tormento? Tormento significa tortura. Tradução de uma palavra grega que era usada para se investigar se uma peça de ouro era verdadeira. Então, o que o ourives fazia? Dá uma olhada aqui, na minha mão eu tenho uma peça de ouro. Quando chegava para o ourives, ele pegava essa peça, ia em uma pedrinha e esfregava para roer, para desgastar aquela peça um pouco, para ver se ela era autêntica. Se ela não fosse apenas tingida, folheada, então aquela pintura externa sairia, né? Então ele usava esse instrumento chamado bassanos, que é a palavra traduzida aí por tormento, para verificar, após dar uma machucadinha no ouro, para ver ali se realmente era um ouro autêntico. O que isso quer dizer? Tormento é mais ou menos a ideia de alguém que está sendo queimado e arrastado pelo asfalto ao mesmo tempo. É mais ou menos essa ideia. É isso que ele está querendo dizer. Eu estou sofrendo terrivelmente. Terceiro ponto, o inferno é um local onde não se recebe nem uma gota de consolo. Então, o inferno é um local para onde vão os que quebram os mandamentos rotineiramente. O inferno é um local de tormento para a alma após a morte, para a alma desse que quebrou os mandamentos, não é para a alma de todo mundo, é para a alma daquele que quebrou os mandamentos. O inferno é um local aonde não há consolo. Ali no inferno não se recebe nem ao menos uma migalha, nem ao menos uma gota de consolo. Veja que no texto diz que essa alma que está no inferno, olha ao longe e vê Lázaro na festa. E aí ele se dirige a um personagem importante da festa, que é Abraão, lá no céu, e diz: dá uma ordem para o Lázaro aí, esse mendigo aí, trazer água e molhar a pontinha do dedo na água e vir encostar na minha língua, porque eu estou sofrendo muito. E a resposta é: ele está aqui consolado e você está em tormentos. Há um grande abismo entre nós e não há como chegar até aí. Não tem ponte. Não tem ponte. Não é possível que quem esteja aí chegue aqui e quem está aqui não pode chegar até aí. Não tem consolo para você. Lá na terra, para o Lázaro, pelo menos tinha o lixo da festa para ele revirar. Aqui, nem uma gotinha, aí no inferno, nem uma gotinha, nem uma migalhazinha de água tem para refrescar. Não tem consolo. Quarto ponto. Estamos falando sobre inferno. Quarto ponto. O inferno é o local para onde vão os que desprezam a palavra de Deus. O inferno é o local para onde vão aqueles que desprezam a palavra de Deus. Local daqueles que não veem suficiência na Bíblia. Versos 27 a 31, final desse diálogo aí, acontece que o homem se lembra que tem família na terra. E ao analisar aquilo que o levou para o inferno e como está vivendo a sua família, ele logo conclui: os meus familiares também virão para este local de tormentos e eu não quero isso para eles. Então ele faz um pedido: ordena que a alma do Lázaro que está aí no céu saia e vá até a terra para dar um depoimento e afirmar para os meus parentes aí algumas coisas sobre vida após a morte, para que eles não venham para este local de tormento onde eu estou. E a resposta é: olha, lá na terra eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas é uma expressão que significa a palavra de Deus. Lembra que aqui nós estamos com o Antigo Testamento completo e não estamos com o Novo Testamento completo. Jesus está ainda fazendo o seu ministério e é depois disso é que o Novo Testamento será escrito e será completado algum tempo depois. Pelo menos uns 60 anos depois
é que ainda vai demorar um bom período para que a Bíblia seja totalmente escrita e completada. Então, eles estão com a Bíblia que eles têm aqui é o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento era pelos judeus chamado de Moisés e profetas. Às vezes eles chamavam de lei, profetas e escritos, mas se chamavam muitas vezes de Moisés e os profetas, escritos de Moisés e escritos dos profetas. Então a resposta é: você está preocupado com a sua família lá na terra? Tem uma coisa lá que ajuda eles a não irem para o inferno. É a palavra de Deus, é a Bíblia. O que o homem diz? Não é suficiente, não vai funcionar. O tal dessa Bíblia não está com nada. Se alguém de entre os mortos for e aparecer para eles, eles vão acreditar. Mas Moisés e profeta, Bíblia, palavra de Deus não está com nada, não é o suficiente, não vai resolver. E aí há uma insistência de quem está falando com ele, está dizendo assim: se eles não ouvirem a palavra de Deus, que é Moisés e os profetas, também não vão se deixar levar, nem em caso de que alguém ressuscite dos mortos. Aqui está sendo reafirmada a autoridade da palavra. O valor das Sagradas Escrituras está sendo reafirmado. Olha, é a Bíblia. Não, mas a Bíblia não resolve, não. Tem que ter sinal, tem que ter coisa extraordinária, tem que ter mistério, tem que ter coisa mística, coisa que arrepia, coisa sobrenatural. Não precisa, é a palavra. É a palavra. Que eles leiam, que eles estudem, que eles encontrem a palavra, que ela vai ensinar a eles como não ir para o local de tormentos com você. Mas o homem insiste, não, palavra não resolve, tem que ter coisa diferente, extraordinária. Então nós temos aqui um homem que não valoriza a palavra de Deus, ele não aceita a Bíblia, a palavra, as Escrituras, como autoridade, como livro inspirado por Deus, como material que Deus deixou suficiente para nos conduzir para o céu. Ele não aceita. Para ele a palavra de Deus é insuficiente, é inútil. Inclusive ele a quebrou durante toda a sua vida. Bom, então nós vamos relembrar os pontos que vimos hoje. Estamos falando sobre o inferno, que é local das almas que quebraram os mandamentos. Inferno, local de tormentos pós-morte. Inferno, local onde não há consolo. Inferno, local de quem despreza a palavra de Deus. Então vamos pensar em algumas aplicações. Cadê a sua Bíblia? Quem tem Bíblia? Ergue pouquinho, por favor. Muito bem, obrigado. Lindo vocês terem Bíblia. Você usa esse negócio aí quando você não está em local de culto, em horário de culto. Você vive o que está escrito nesse livro aí. Esse livro tem autoridade sobre a sua vida. Se você quiser fazer uma coisa e esse livro disser não, você está disposto a abrir mão da sua vontade para obedecer esse livro. Se você não quiser fazer uma coisa e esse livro disser para você que você deve fazer, você está disposto a fazer o que diz a palavra. Esse livro é praticado por você, é vivido por você, é respeitado por você. É lembrado por você quando você não está aqui, ou fica empoeirando em algum ponto da casa ou do carro. Como tem sido a sua vida e a sua atitude com a palavra? Você a respeita, você crê e se submete a ela? Deixando de pensar na palavra e pensando um pouco em práticas religiosas. Estão de parabéns aqueles que participam dos pequenos grupos. Estão de parabéns àqueles que participam de cultos no templo quando tem oportunidade. Estão de parabéns àqueles que entregam dízimos, ofertas, aqueles que participam regularmente da ceia do Senhor, que passaram ou passarão pelo batismo dentro em breve. Estão todos de parabéns. Mas você acha que isso é suficiente para te livrar do inferno?
Porque se você achar, você está enganado. Não é suficiente. Você estar participando de um grupo, você estar ligado a uma denominação é necessário, é importante para a sua vida, mas não te livra do inferno se isso não estiver acompanhado de uma vivência da palavra, da prática da palavra. Se a palavra não entrar no seu coração e não mudar os seus comportamentos, não é suficiente. Práticas religiosas não vão te levar ao céu. Não adianta você dizer graça e paz, irmão, dá um tremidinho na voz, dá aquele, irmão abençoado, não adianta. Arrepiar na hora do culto não vai resolver, não vai te levar para o céu, se o seu coração não for transformado. Anota isso aí, a única coisa que pode livrar você do inferno são 3 passos, anota aí. Primeiro passo, você para e olha para si, e você verá um pecador, uma pessoa que já desobedeceu muito a Deus e ainda desobedece, e mais, uma pessoa que gosta do pecado. Tem coisa errada que você sabe que é errada e gosta, senão você não ficava fazendo. A única coisa que ele não gosta de fazer, mas faz, é dar tapa em pernilongo. O resto a gente faz porque gosta. Primeiro passo, olhe para você e veja que você é um pecador e aceite e assuma isso. Segundo passo, olhe para cima e diga: Senhor, eu sou um pecador indo para o inferno e somente o Senhor pode me tirar dessa situação. Somente o seu sangue para me livrar, me lavar, me purificar, segura na minha mão. Terminado isso, mergulhe nesse livro e pratique. E pratique. Você pode dar dízimos, ofertas, viver de joelho, ter o joelho calejado, saber livros da Bíblia todos de cor. Mas se toda vez que cai uma colher na sua casa você solta um palavrão, então essa Bíblia não mudou sua história, não mudou sua vida, não mudou sua língua. Se toda vez que passa uma mulher com a saia curta na sua frente, você fica olhando, e só não fala porque não teve oportunidade, mas quase que soltou alguma coisa maliciosa, não está te levando para o céu. Você precisa rever a sua vida, precisa rever suas atitudes. Se toda vez que você ouve que o marido da irmã lavou panela para ela, você fala: nossa, além de tudo é tão gatão, ou você está indo para o inferno do mesmo jeito. Não resolve. Vida que não foi transformada, comportamentos que não foram alterados, denunciam um coração que não foi convertido. Arrependimento, fé em Cristo como única saída, o único capaz de te limpar e te lavar, e comportamentos modificados. Você não vai ser 100% perfeito não, mas nós não podemos viver continuadamente na quebra dos mandamentos. Precisa ter mudança na nossa vida. Precisa ter alteração na nossa mente. As coisas que a gente aprecia, as músicas que a gente ouve, as roupas que veste, as palavras que falamos, as formas de nos divertir, essas coisas precisam ser alteradas. Vamos deixando agora práticas religiosas e Bíblia e vamos adiante. Vamos falar um pouco a respeito do uso que fazemos das coisas que Deus nos deu. Lembre-se que aquele homem, Deus deu para ele dinheiro. Ou Deus deu ou ele roubou, mas o fato é que ele tinha dinheiro, e tinha muito. E Deus permitiu que ele mantivesse aquele capital durante muito tempo. Qual foi o uso que ele fez do seu dinheiro? Um uso para os seus próprios prazeres. Ele não serviu a Deus com os recursos que Deus deu para ele, mas ele usou para esbanjar-se nos seus próprios prazeres. Qual uso você tem feito das coisas que Deus te deu? E vamos afinar um pouco e vamos falar só sobre esse troço aqui. Qual uso você tem feito do celular que Deus te deu? Como você tem usado essa peça, essa ferramenta?
Você tem usado para o seu trabalho, comunicação com a sua família, momentos agradáveis e saudáveis de diversão, trabalho e descontração saudável, interação com pessoas? Você tem usado isso aqui para servir a Deus e para o seu crescimento espiritual? Ou você tem usado esse material para os seus prazeres pecaminosos, errados, comunicações inconvenientes? Como você tem usado este material? Muitas pessoas usam o celular para promover intriga, briga. Outros usam o celular para iniciar uma prática de adultério. Outros usam para praticar a mentira. Outros para os seus outros demais prazeres pecaminosos. Como temos usado esse material? Às vezes a gente tem tantos influenciadores que a gente segue, mas não tem tempo para a palavra de Deus, porque esse instrumento suga todo o nosso tempo. Com coisas que não estão nos edificando, não estão nos levando para mais perto de Deus. Se o nosso telefone, se o nosso aparelho celular for testemunha contra nós, diante do tribunal de Deus, nós seremos condenados ou seremos absolvidos? O uso que você faz desse dispositivo, se for levado em consideração diante do tribunal de Deus, e será levado, isso vai te dar paz ou vai perturbar você de saber disso? Vai colaborar para você ir para o céu ou colaborar para você ir para o inferno? Deixemos as coisas que Deus tem nos dado, mas não paremos de pensar sobre o uso que temos feito delas. Mas pensemos agora um pouco mais em nós, como pais, como pessoa. Eu sou pai de 2 filhos e tem muitos irmãos aqui que são pais. Pela internet, alguns têm avó aqui também. Pela internet, alguns estarão me acompanhando que têm filhos e têm netos. Eu te pergunto, como você consegue dormir vendo que os seus filhos estão se comportando como os do mundo? Como você consegue ter paz de saber que os seus filhos se vestem como quem não tem Cristo? Eles se divertem como quem não tem Cristo, eles namoram como as pessoas que não têm Cristo, eles negociam como aqueles que não têm Cristo. Os influenciadores das pessoas lá de fora são os mesmos que estão influenciando os seus filhos. Como você consegue dormir sabendo disso? Os seus filhos estão indo para o inferno e você consegue dormir. Como que você consegue ter paz? Você não ama os seus filhos? Você não se lembra quando eles eram pequenos, engasgavam, tinham uma febre, uma dor de garganta, e você ficava desesperado, querendo que a dor deles passasse? No inferno a dor não passa, no inferno dipirona não tira dor, não tira febre. No inferno a azitromicina não cura infecção. No inferno não tem nenhum discurso, não tem nenhum recurso para dar alívio ao que sofre, é sofrimento eterno. Profundo, terrível. Como você, sendo pai, não cai ao chão desesperado, chorando, jejuando, clamando, olhando para o céu e dizendo: Pai, tem misericórdia dos meus filhos, poupe-os, porque se eles continuarem desse jeito, eles irão para o inferno e não há nada que eu possa fazer para tirá-los de lá. Então, enquanto ainda não foram, poupe-os, salve-os, quebre os corações deles, arranca a perna, faz o que for preciso, mas livre a alma dos meus filhos do inferno. Jejue, chore, clame até que os céus se abram e o Senhor te responda. Tenha compaixão dos seus filhos, porque é para o inferno que eles estão indo. Observe como se vestem os filhos dos crentes, observe como se divertem os filhos dos crentes, as músicas que eles ouvem, o que eles postam nos seus status em redes sociais. Compare com os que não são cristãos e veja que é a mesma coisa, não tem diferença, não há nenhuma diferença.
Veja o namoro dos filhos de crentes e veja o namoro daqueles que os pais são liberais. Existem casos de exceção, graças a Deus, existem, mas são poucos, infelizmente, poucos. Eu conheço pai que se dizia crente e que não queria que o filho entrasse na homossexualidade e empurrou o filho para a promiscuidade. O filho não é homossexual, não, mas é um galinha promíscuo, que não pode ver uma mulher que já está pulando em cima, já está com o coração todo arrebentado, porque o pai empurrou. Não, meu filho, você é homem? Olha lá, mulher, olha lá, bonita, olha, rapaz, mexe. Empurrando o filho para o inferno, em nome de poder dizer para os amigos, meu filho é macho, macho que vai queimar no fogo eterno. Deixemos os pais um pouquinho e pensemos nos mais jovens. Jovem, chega aqui pertinho, põe o telefone perto do ouvido aí, você que está pela internet. Vou falar baixinho para sua mãe não escutar. Você acha que porque você apagou o histórico, ninguém vai descobrir que está viciado em pornografia? Está tudo certo, apagou o histórico, está certinho. Você acha que vai esconder isso do Deus que vê todas as coisas? O remédio é arrependimento, não é exclusão de histórico. Você acha que passou a mão na menina lá e a mãe não descobriu e está tudo certo? Está tudo certo. E acha que no dia do tribunal de Deus, a hora que os livros forem abertos, não vai estar escrito o dia, a hora, o segundo? Vai, tudo escrito. Aí você, menina, não quer perder o namoradinho, então deixa ele passando a mão e tal e tal. No dia do tribunal de Deus vai estar escrito lá, todinho. O dia, o horário, aonde foi. Como que você passou a lorota na sua mãe, enganou para sua mãe não descobrir, vai estar tudo escrito. Quem tem um martelo para te condenar ao céu ou ao inferno não é sua mãe, não é seu pai, não é o pastor da sua igreja, é Deus, e Deus está vendo todas as coisas. Ele está vendo tudo e nada passa aos olhos dele. O inferno é real, é um local de tormento, terrível. Este homem que foi para o inferno conhecia a Bíblia. Ele chama Abraão de pai Abraão, era a forma como o judeu se referia a Abraão, por ser o pai da fé. Esse homem, sendo um judeu, desde pequenininho, cedo, de tarde, de noite, na hora do almoço, o pai, a mãe, cantava salmos para ele. Ele sabia a Bíblia. Com 12 anos, ele sabia a Bíblia mais do que você que já tem uns 40. Sabia, mas não praticou. Desprezou. Entrou pelo caminho de quebra dos mandamentos e permaneceu ali. E não se arrependeu. E agora ele foi para o inferno. E você acha que conosco será diferente? Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não rompermos com o mal, se nós não nos submetermos à palavra, o nosso destino não será melhor do que foi o dele. Mas, infelizmente, é triste saber que muitos irão para casa e dormirão tranquilos, como se não tivessem ouvido nada grave aqui hoje. Mais triste ainda saber que alguns que estão acompanhando pela internet vão desligar essa mensagem, vão fechar o canal por onde estão assistindo essa mensagem e vão continuar fazendo o mesmo mau uso do telefone ou do computador que sempre fez. O inferno é real, não ignore.
Se hoje o Senhor está te dando uma palavra dura, é porque Ele tem um plano para que você se arrependa e seja salvo. Se arrependa. Tenha misericórdia da sua alma. Tenha misericórdia de você mesmo. Arrependa-se enquanto ainda há tempo. Corra para Cristo. Viva uma vida de submissão à palavra. Você não vai dar conta de ser perfeito, não. Mas tropeçou, levanta e volta. Senhor, segura aqui na minha mão, me ajuda. Tropeçou, caiu, levanta, volta. Pega alguma pessoa mais experiente, fala: irmão, segura na minha mão aqui, me ajuda, porque eu estou tropeçando, caindo demais, me ajuda. Mas eu quero viver na prática da palavra, eu quero mudar meu vocabulário, quero mudar as minhas ações, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero romper com a quebra dos mandamentos, com as desobediências, e ser uma pessoa diferente, que as pessoas vejam Cristo na minha vida. Vamos orar ao Senhor. Deus nosso Pai, nós imploramos que o Teu Espírito Santo se compadeça das nossas vidas, da nossa alma, e venha e produza arrependimento em nossos corações. Deus, nos ajude a olhar para Cristo, que lá na cruz derramou sangue para a nossa purificação, e nos ajude a nos agarrarmos a esse Cristo e não sairmos de perto dele. Obrigado porque o Senhor dispôs Cristo como caminho para escaparmos do inferno e chegarmos ao céu. Então, ó Espírito de Deus, nos ajude a olhar para Cristo, nos contentar em Cristo, correr para Cristo, abraçá-lo e viver com Ele. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nossas vidas. Obrigado, porque mesmo sendo nós pecadores e merecendo o inferno, o tormento, a dor, a aflição, e sabedor o Senhor de que não poderíamos nos livrar do tormento eterno, o Senhor nos deu seu Filho para nos livrar. Então, ó Senhor, nos ajude a olhar para Cristo e viver, nos apegar a Cristo e viver, andar com Cristo e termos vida plena, perdão, eternidade contigo, no novo céu e nova terra, lugar de alegria, de paz, de refrigério, onde não há dor, não há angústia. Em nome do Senhor Jesus, Pai, tenha misericórdia. Amém. Amém.